Boa. É, Gente, vamos lá. Temos uma convidada extremamente especial, que eu estou muito feliz dela ter topado vir bater um papo com a gente, porque eu já vou dar um espaço para ela se apresentar. A gente, dentro desse contexto todo, eu acho que tem dois tipos de cenário que eu queria que a gente estressasse, e a gente, todos nós, tá, gente? Um ponto importante. Não é uma conversa só entre eu e a Lorena, podem abrir o microfone, fazer pergunta, participar aqui, tá? Trazer a vivência de vocês, enfim, eu sei que é super rico o grupo que está aqui. A gente, dentro desse cenário, os negócios tentando fazer esse movimento, geralmente acontecem duas coisas. Negócios que não têm uma estratégia de RH estruturada falam: eita, talvez eu deveria começar a olhar para isso, né? E tem negócios que às vezes até têm a estrutura de RH, mas que não entregam o valor que, né, na visão de quem está tocando a estratégia do negócio, deveria ser. E ainda que tenha aquele time, tem uma oportunidade da gente passar a posicionar esse RH de uma maneira diferente, profissionalizar ele, mesmo já tendo uma estrutura, né? E aí eu convidei a Lu, que acho que ela tem uma experiência muito incrível em diferentes contextos e vem acompanhando diferentes indústrias e tamanhos e momentos de negócio e pode dividir bastante aqui da experiência dela com a gente. Quer se apresentar, Lu? Claro. Gente, estou feliz que eu estou vendo várias carinhas conhecidas aqui. Maria, a Bruna também conheci a Bruna outro dia, tudo bom? Já dei oi aqui pro restante do pessoal. Gente, eu sou a Lorena, prazer. Atualmente eu sou VP de Pessoas e Design Organizacional na Ajustos. A Ajustos é uma empresa de seguros que oferece uma experiência melhor em termos de tecnologia para esse mercado que normalmente é lembrado de uma maneira pejorativa, muito tradicional, com uma experiência ruim, pouco acessível. Antes de vir para a Justus também passei pelo Médios, fiquei lá 5 anos. Entrei quando eram ainda 50 pessoas, quando eu saí já eram mais de 1.000, né? Depois de passar por 5 M&As, IPO, então muitas aventuras e emoções dentro de uma mesma empresa. Também já passei por Ambev, CEMIG, então passei por alguns setores diferentes. Curiosamente, não sou formada em nenhuma área relacionada a RH, eu sou economista de formação. Fui parar na área de pessoas por um acaso do destino, com bastante preconceito a princípio, confesso. Acho que a gente sempre esbarra um pouquinho no preconceito com a área de pessoas, né? Mas acabei descobrindo que é uma área que entrega muito mais valor do que isso. Então, hoje eu gosto muito do que eu faço. É, Tenho desafios aí de uma empresa que está em crescimento. Então, quando eu saí do Melis, o Melis já era uma empresa mais madura. E agora a Justus está num momento aí pré-crescimento, né? Digamos assim. Então, acho que eu vou ter algumas vivências bem atuais, assim, coisas que eu estou vivendo na pele atualmente, que eu vou conseguir compartilhar com vocês. Boa. Ô, Lu, acho que para esquentar nossa conversa aqui, Hum. eu acho que é natural no desenvolvimento de um negócio, tem alguém que eu não é o RH às vezes ainda, que cuida da pauta de pessoas. Quando tem que contratar alguém, quando tem que ver, discutir remuneração, quando tem que ajudar alguém no desenvolvimento, isso vai acabando acontecendo ali de forma orgânica, via algumas lideranças. É, em alguns outros contextos, ainda que tenha algumas figuras de RH, algumas pautas ainda ficam na liderança, e tem um belo momento que cai uma ficha que eu não sei se eu preciso montar um RH ou profissionalizar o RH, mas a minha estratégia de pessoas Uhum, ela precisa mudar aqui, né? uhum, uhum, Quais são, e deixa eu colocar um pano de fundo para quem também não sabe, acho que é uma curiosidade que eu tenho, assim, particularmente. Vocês tomaram uma decisão na Justus de trazer a sua figura muito cedo, talvez na visão, quando se uhum, compara com o mercado. sim, Quais são os uhum. sinais? Tem a hora certa de começar a olhar para essa estruturação, profissionalização de RH? Quais são os sinais que o negócio demonstra que fala, eu deveria olhar para isso agora, na tua visão e experiência? Sim. Essa pergunta, eu acho assim, acho que qualquer resposta em relação à área de pessoas nunca é preto no branco, né? Acho que resposta de RH é igual resposta de economista, depende. Depende de muita coisa, depende do que você encontra, depende das pessoas que estão envolvidas ali. Eu acredito que assim, tem alguns artigos, alguns benchmarkings de mercado que falam do número mágico de 50 pessoas. Eu acho que varia, né? Acho que varia do momento do negócio, se o negócio está em crescimento, se não está, depende de quem está à frente desse negócio. Então, tem empresas que têm CEOs ou que têm pessoas do C-level
que tem mais afinidade com o tema de pessoas que são mais envolvidas. Então, por exemplo, o Daval, que é o CEO da Justus, é uma pessoa que, desde o dia zero, foi super engajado e envolvido em temas de pessoas. Então, quando uma dessas pessoas assume esse papel, desde o inicinho, né, de olhar para a contratação, de olharem para as políticas que vão ser criadas ali desde o início, maravilhoso. Mas eu acho que talvez um dos primeiros sinais de que talvez uma pessoa de RH é necessária é quando a gente começa a perceber que o tempo dessa pessoa, suponhamos que seja o CEO, que seja alguém do time de fundadores ali, vai gerar mais valor para o negócio se ele se dedicar ou se ela se dedicar a outras atividades mais especializadas que não sejam as atividades da área de gente. Né? Então, assim, às vezes é isso aí. O CEO está lá fazendo o papel de recrutar, que é super importante. Inclusive, eu acho que o CEO deveria continuar se envolvendo em recrutamento, né, pelo tempo que ele puder, pelo tempo que for sustentável. Mas você começa a ter demandas do negócio que exigem que essa pessoa coloque o foco em outras coisas, no comercial, por exemplo, ou produto. E essa pessoa, às vezes, está lá gastando um tempo danado para poder resolver conflito, para poder contratar gente, para poder fazer as coisas fluírem, né? Então, quando o time é bem pequenininho mesmo, bem enxuto, tipo 5 pessoas, tipo, né, 6, 7, até 10 pessoas, sei lá, as coisas são meio que muito fluidas, né? Todo mundo faz de tudo, todo mundo se ajuda, está descobrindo ainda o que que vai acontecer, para onde vamos, onde estamos. Então, acho que é a fase em que as fundações ali são construídas, mas tem uma hora que começa a doer. Então, acho que a dor é um ótimo indicativo, assim, em todos os sentidos. Seja de não estou conseguindo usar o meu tempo da melhor maneira possível, porque isso está me demandando mais do que eu imaginava, seja porque, pô, a comunicação agora tá truncada, tá mais truncada, ou pô, as pessoas estão confusas, as pessoas estão com o sentimento de que a gente não está sendo eficiente aqui, de que as coisas, né, não estão fluindo da maneira como elas poderiam, os critérios não estão claros. Então, se começou a doer, gente, acho que é um momento legal para prestar atenção e entender se faz sentido trazer uma pessoa. Obviamente que tem empresas que têm uma limitação financeira mesmo, e às vezes não vão conseguir investir no profissional tão sênior desde o início, né? Então, sei lá, eu pego o exemplo da Cora, o Gus, que é CHRO da Cora, estava lá desde o dia zero, maravilhoso. E eu percebo que quanto mais experientes são os fundadores das organizações, mais cedo eles trazem alguém de RH. E mais profissionais seniores eles escolhem para trazer desde o início. Então, se você puder ter alguém desde o início, maravilhoso. Se não puder, idealmente, uma pessoa do time fundador assume esse papel e no momento em que isso começa a conflitar com atividades ou funções que geram mais valor para o negócio a partir da atuação dessa pessoa, acho que é o momento de começar a pensar em trazer alguém. Mas se eu tivesse que falar um número, difícil dizer, pode ser 20, 50, tem empresa que espera até 100, eu não aconselho. Mas eu seguiria essa linha de raciocínio. Boa, muito bom. Acho que você trouxe vários elementos legais, Lô. E quando você vê, assim, da tua experiência, esses casos de tomou-se a decisão de olhar para essa estratégia de pessoas. Eu não gosto de pensar em estratégia de pessoas como a área de RH, mas também a área de RH, né? É, você falou um pouco de comunicação, um pouco de precisa ter as dores. Quais são as dores mais comuns que você enxerga nessa fase inicial, ou de sair, ou do RH sair de uma estrutura operacional para agora ter um papel crucial na estratégia do negócio? Assim, se o RH falhar, Uhum, a chance do RH falhar, ou do negócio falhar é alta, né? aham. Sim. Quais são as dores que geralmente aparecem? Olha, algumas, assim, uma que eu sempre vejo, toda vez que eu converso com alguém numa empresa em estágio inicial, você começou ali seu negócio, você contratou pessoas, e aí as pessoas que faziam sentido lá atrás começam a não fazer mais sentido, e aí dói. Como é que o que que você faz com essas pessoas? Você desliga essas pessoas, você coloca elas em outra área. Essas conversas difíceis começam a precisar acontecer, e normalmente é quando sente-se mais falta também de ter um RH ali intervindo, né, e ajudando, enfim, a tomar um pouco mais de frente nesses questionamentos, assim, e puxando essas decisões difíceis, que às vezes a galera vai empurrando com a barriga.
Então, acho que quando a gente começa a sentir necessidade de decisões difíceis em relação a pessoas serem tomadas, e isso começa a ser postergado, provavelmente grandes chances de que um RH precise entrar e apoiar um pouco mais nisso. Recrutamento, para mim, assim, definitivamente é um dos grandes focos, né, em empresas que estão começando ainda. Então, tem empresas que crescem um pouco mais rápido, tem empresas que crescem um pouco menos, mas definitivamente ter uma estratégia bem estruturada de recrutamento, principalmente olhando para empresas que normalmente nesse início ainda não são muito conhecidas, não tem muita grana, né? Então, às vezes precisam também de uma definição melhor ali da proposta de valor para os funcionários dessa empresa. Acho que é um apoio bem importante, né? Acho que é super determinante também olhar para recrutamento, mas assim, tem outras coisas que podem parecer mais subjetivas, mas que, de novo, também dependem muito da natureza do negócio, das pessoas que estão à frente do negócio. Por exemplo, empresas que estão num tamanho ainda menor, né? Tem muita influência dos fundadores. Gente, cultura numa empresa que está começando é um assunto muito importante, porque é meio que um combinado geral ali de como é que a gente vai fazer as coisas, o que que a gente acredita aqui, como que a gente quer fazer as coisas acontecerem. Então, você pode ter milhões de empresas de AI, mas você vai definir como você quer fazer as coisas acontecerem naquele contexto. E daí desdobram-se todos os outros acordos e combinados. Então, fundadores, por exemplo, nesse início, são pessoas que têm uma influência muito grande em como essa cultura é percebida, em como ela acontece. Então, tem um papel muito grande do RH também em ser meio que um mediador ali entre fundadores e a organização. Tem um trabalho educacional mesmo desses fundadores, porque muitas vezes nem sabem o que esperar desse profissional, nem sabem como é que eu uso, o que que eu faço com uma pessoa de RH, o que que essa pessoa vai fazer aqui dentro, né? Mas eu diria que algumas outras coisas, né, para tentar deixar menos abstrato, assim, acho que pouca clareza de estratégia e do que é esperado do meu papel, né? Modelo de gestão geralmente é uma das primeiras coisas a doer. Você ainda está descobrindo o que, que você vai fazer, para onde você vai. Então, se está difícil no nível organizacional, imagina para as pessoas entenderem o que, que elas têm que fazer para poder fazer aquilo acontecer, né? Recrutamento já falei, acho que relacionamento com fundadores, clareza de como as coisas acontecem. Eu acho que nesse primeiro momento é o momento de. A gente aqui na Justus, a gente chamou de sistema operacional. A gente desenhou o nosso sistema operacional, que é basicamente como é que a gente trabalha, gente, como é que a gente toma decisão, como é que a gente pensa talento aqui dentro, como é que a gente se relaciona, como é que a gente resolve conflito, como é que a gente pensa negócio, essas coisas que às vezes são subjetivas, quando o time começa a crescer e ganhar alguma complexidade, ou quando o negócio começa a exigir que as pessoas coloquem energia em outros lugares do negócio, ficam aqueles elefantes brancos, né, no meio da sala, de coisas que incomodam, que geram conflito, a comunicação fica quadrada, as pessoas começam a focar em coisas que não são determinantes, que não são relevantes para o negócio, e aí é importante que alguém assuma esse papel de tornar essas coisas mais claras, de fazer as conversas importantes acontecerem, de dar clareza, né, ajudar os fundadores a darem clareza do direcionamento do negócio. Então, se eu pegar no grosso, seria, sei lá, né? Acho que grandes desafios: contratação, cultura, modelo de gestão, são os três grandes blocões que provavelmente você vai gastar seu tempo ali no comecinho, né? Mas, de novo, acho que depende do que você vai encontrar. Eu acho que um dos grandes erros do RH, assim, que faz essa área ficar tão estigmatizada, às vezes, ser uma área muito focada em processo, assim, e fica apegado ou apegada em fazer o processo que eu sou boa acontecer, eu quero fazer, eu sou boa nisso. Quero fazer esse negócio logo, tirar da frente. E às vezes não é o que o negócio precisa. Não é o que o negócio precisa, né? E, gente, podem falar o que quiser, mas o foco de uma área de RH no começo de uma organização é fazer o negócio parar de pé, gente, é fazer o produto parar de pé. Não adianta, você pode criar milhões de processos, às vezes você vai criar processos que vai tomar o tempo das pessoas que elas deviam estar focando em fazer o negócio funcionar. Então, para mim, o começo das organizações né, não só o começo, mas eu acho que é fazer o arroz com feijão muito bem feito, garantir que as cartas estão na mesa, as coisas estão claras, né? Então, tem até
Só para passar uma referência nerd aqui, que eu também gosto muito de estudar e de consumir conteúdo, tem uma curva muito legal, um gráfico muito legal que chama curva de Greiner. Não sei se vocês já ouviram falar, que descreve justamente quais são as crises pelas quais as organizações passam à medida que elas crescem em maturidade. Então, sei lá, a primeira crise, né, que foi a pergunta mais direta que o Gui fez aqui, normalmente é essa crise de pô, tava aqui todo mundo fazendo tudo, agora colocaram a liderança aqui. Por quê? Não precisa de liderança, gente? Por quê? Agora eu tenho menos autonomia em relação ao que eu fazia, né? Depois você começa a precisar de papéis mais especializados, e aí as pessoas também começam a sentir que o escopo delas está reduzindo. Pessoas que antes faziam sentido passam a não fazer sentido mais. Eu trago alguém de fora ou eu dou uma chance para essa pessoa aqui de dentro? Então, né, assim, quando essas questões começam a aparecer, normalmente tomam mais tempo e exigem mais investimento de energia do que um CEO ou um C-level que assumiu esse papel consegue dedicar. Então, eu diria que é, enfim, pincelei algumas coisas aqui, acho que é difícil dar uma resposta muito cravada, mas Não, acho que é acho que por aí. foi ótimo, Lô. Eu queria dar 2 cliques num pedaço da tua fala. Você falou, e aí me corrija se eu estiver errado, um pouco até desse papel de, tipo, o que que é o desafio institucional e o que que às vezes Uhum, é a pessoa founder ou a pessoa que está tocando o negócio, que às vezes elas acabam também puxando algumas decisões para o jeitinho delas, que às vezes não é da perspectiva organizacional a melhor forma de aportar valor, né? Eu vou até uhum, traduzir um caso real que eu acompanhei no sentido desse, de, sei lá, o Guilherme pode estar aqui preocupado como líder de um negócio. Fulano reclamou essa semana que a estrutura de remuneração não está clara. E dependendo do estágio do negócio, talvez a resposta nossa como RH vai ser: agora isso não é uma prioridade, vai ficar sem essa clareza, a gente opera assim por enquanto, porque eu estou uhum, resolvendo, e aí, enfim, qualquer outro elemento que você trouxe, né, de cultura, modelo de gestão, enfim. uhum, Eu acho que parte dessa dissonância ou do desafio dessas entradas estratégicas da gente posicionar a área tem a ver com a maioria dos CEOs não terem um background de pessoas, né? uhum, É, o que que, na tua visão, são as formas da gente conseguir emplacar as brigas que a gente entendendo estrategicamente da área, que deveriam ser as brigas do negócio, e não, às vezes, só as uhum, preferências individuais ali de uhum. algumas percepções ou viés de Sim, essência que estão acontecendo dessa liderança. sim. É difícil dar uma resposta única também, mas vou dar assim, né, um caminho, porque eu acho que tem CEOs e CEOs, né? Então, a minha vida na Justa é um pouco mais fácil, porque eu dava uma pessoa que naturalmente se interessa por esses temas, mas obviamente nem sempre é assim. Tem fundador, inclusive, que nunca foi funcionário de ninguém, gente. Eu já vi vários casos. E aí eu tinha que explicar para a pessoa do tipo, olha, deixa eu te contar como é ter um chefe. Você não sabe, você nunca teve, mas deixa eu te contar. Então, assim, acho que a primeira coisa primeiro, assim, acho que olhando de fora, os fundos têm que cobrar isso. Acho que os fundos, né, enfim, board, conselheiros, né, pessoas que estão próximas do negócio, têm que cobrar isso do CEO e dos fundadores. Acho que é bem importante que, né, que eles também sejam avaliados pela capacidade de, se não pessoalmente, usarem recursos e trazerem pessoas que vão ajudar eles a tratarem esse tema com a devida seriedade, com a devida relevância que tem. Se você olha para uma empresa no estágio inicial, gente, é pessoas. É pessoas, a não ser que seja uma empresa de bens de consumo, né? Assim, muito pequena, né? Um pequeno negócio ali. O principal ativo que você tem são as pessoas que estão ali dentro. Então, olhando até com um viés de investimento mesmo, de grana, de retorno para o negócio, você deveria estar olhando com muito cuidado para esse tema. Agora, em relação a dialogar com esse CEO, né, ou com esse time de executivos aí, eu acho que a primeira coisa é começar pela dor, gente. Então, assim, não adianta também chegar querendo falar, esse processo é importante, por isso, por isso, por isso. Não é isso que está tirando o sono da pessoa. Não é com essa linguagem que ela vai entender o que você está querendo propor. Então, eu acho que o primeiro passo é tentar entender, tipo, quais são o que está tirando seu sono, sabe? Assim, o que está te impedindo de dormir? O que está tornando a sua vida mais difícil? Eu acho que sempre começa por aí, né? Então, eu também sou uma pessoa que defendo muito o seguinte: às vezes a gente fica muito apaixonado por uma solução,
E aí a gente quer defender essa solução a todo custo e a gente tenta fazer o problema caber na solução que a gente quer colocar. Quando, na verdade, a gente deveria estar gastando o máximo de tempo possível em dar clareza sobre o problema, né? Chegar na raiz do problema, garantir que as pessoas estão na mesma página no entendimento do que está doendo, e aí sim vocês vão pensar numa solução, que podem ser várias, né? Não existe só uma solução para um determinado problema. Então, acho que é pegar menos na solução, é ser parceiro, parceira, no sentido de entender a dor, e obviamente você vai ter que fazer um trabalho de mostrar valor no que você está tentando propor ali e construir. E aí, acho que dando uma visão menos romântica das coisas, nem sempre você vai conseguir provar seu ponto. Mas o seu papel é deixar claro qual é a sua recomendação, por que que você acha que aquilo é importante, quais são os riscos, né? Ou quais são os impactos que você prevê de fazer X, Y ou Z, e, e alguém vai assumir o risco disso. Mas seu papel é colocar na mesa. Então, nem sempre você vai sair vencedor ou vencedora dessa discussão, mas você precisa sair com a consciência limpa, que você vai botar a cabeça no seu travesseiro, vai falar, ó, eu trouxe todos os argumentos que eu pude, eu trouxe todas as referências que eu pude, eu expus o problema da melhor maneira possível, eu envolvi as pessoas corretas, eu compartilhei os riscos que eu prevejo que isso pode trazer ou não para o negócio, e é isso aí, compramos o risco de fazer de maneira X ou Y ou Z. E tem uma grande dificuldade, que normalmente é o seguinte, que é o dilema da prevenção, que eu acho que se aplica muito bem à nossa área, que é o seguinte: se você coloca, né, se você vai lá e faz o negócio e dá tudo certo, aí parece que não precisava. Não, nem precisava, gente, dá tudo certo. E aí você vai lá e faz o negócio. E o resultado, às vezes, não é o que as pessoas imaginaram, porque também tem uma romantização do que espera-se de resultado e do tempo dos resultados, né? Porque a área de pessoas também é consistência ao longo do tempo. Não é uma coisa que você vai fazer e vai dar resultado no dia seguinte. Aí também parece que não funciona. Ah, não, fez, não funcionou do jeito que eu imaginei, então não funciona. Ah, não, fez e não deu problema nenhum, então não precisava. Então é difícil também, né? Eu falo que às vezes a nossa área é uma área que eu comparo com um promotor de festa. Ninguém lembra que existe até que acaba o papel higiênico no banheiro. E todo mundo, pô, nossa, trem desorganizado, coisa horrorosa, né? E tal. Então, eu acho que é isso. Nosso papel é dar clareza do problema, colocar as cartas na mesa. Nem sempre você vai ganhar essa discussão. E, gente, sendo bem sincera, às vezes tem que deixar quebrar, tá? Muitas vezes, assim, pegando o exemplo do Melis, tá? Isso é um case que a gente compartilha abertamente, assim, a gente compartilhava abertamente, inclusive na Endeavor, né? Esqueci de falar, eu sou mentora da Endeavor também. Então, eu converso bastante com empreendedores e empreendedoras que estão vivendo esse momento, mas eu me lembro que, assim, a gente cometeu um erro horrível lá atrás de trazer pessoas para dentro com pouco critério de cultura. Então, a gente botou para dentro muita gente que não estava alinhado e, assim, o negócio ficou muito quadrado, né? Porque, enfim, a gente precisava contratar um volume grande, etc. Deu muito ruim, gente. Deu ruim para o negócio, para a linha de negócio que a gente estava tentando lançar. Deu ruim para o time que estava na organização, porque sentiram que a gente colocou prioridade num projeto que, de repente, estava cheio de gente ali que não estava compartilhando a mesma visão que a gente tinha. Enfim, deu muito ruim. Mas passa, acelera o vídeo, né? Vou falar, meu Deus, já ia entregar a minha idade aqui, acelera a fita cassete. Acelera o vídeo, 2 anos depois, a gente virou case de cultura. E aí, eu não vou enganar vocês, falar, não, gente, a gente virou case, que a gente sempre entendeu que cultura era importante. Não, gente, é porque quebrou a cara lá atrás e a gente viu, viveu na pele a dor de não olhar para isso com cuidado. Então, infelizmente, tem momentos que tem que deixar quebrar um pouquinho, né? Óbvio que você vai, de novo, expor seus argumentos, colocar as cartas na mesa, compartilhar impactos, riscos, etc. Mas às vezes a gente vai ter que testar e atestar ali, experimentar na pele o que deu certo ou o que não deu certo para seguir dali para frente. Boa. E acho que até te ouvindo, Lô, tem um tema aqui no meio disso tudo, a gente tentando fazer o que é estratégico, tem uma quantidade cavalar de coisas operacionais acontecendo. E às vezes eu sinto que isso incomoda quem está nesse tipo de contexto. E tem, na minha visão, uma linha muito tênue entre, cara, resolveu, você falou sobre mostrar valor.
às vezes tem o resolver o curto prazo, etc., da perspectiva de ganhar entrada e credibilidade ali, para também emplacar as pautas estratégicas, porque não dá para falar, tá bom, para tudo, sei lá, pegando coisa Uhum. básica. A gente está pagando as pessoas erradas, e eu estou pensando em alguma outra coisa super grande, etc. Então, acho que esse balanço, para quem está nesse tipo de contexto, de saber que acalmar o coração de que sim, vão ter coisas operacionais também, e que isso vai ter seu valor na construção da relação, da entrada, do aporte de valor da área, para você ir equilibrando essa curva entre operacional e estratégico e eventualmente até ganhando recurso para isso, eu acho que é um ponto que ajuda, porque às vezes a gente está com uma expectativa descalibrada também de só vou olhar pro Não. alto nível. Gente, Né? é isso aí. É um papel, nesse momento, é um papel que tem muita amplitude. Você vai discutir coisas super estratégicas, vai fazer coisas super operacionais, e faz parte. Faz parte. Eu acho que para não perder a mão, né, de tipo, eu estou focando só no operacional. O segredo é ficar perto das questões do negócio. Tem que participar de reunião de negócio, participar de reunião de produto, ouvir o que as pessoas estão falando, o que está doendo, o que está na cabeça do CEO. Você tem que saber. O CEO está gastando o tempo dele com o quê? Eu tenho que olhar para essas coisas, né? Eu tenho que estar por dentro dessas coisas. O que o negócio precisa de mim agora? E aí você vai equilibrando ali o que precisa ser feito, que não dá para deixar para depois mesmo, coisas que precisam acontecer. Mas, de novo, acho que o segredo também é não precisa inventar moda. A gente não precisa de sofisticação nesse momento. É fazer o básico bem feito com consistência. Até porque, se você não tem consistência nas suas propostas, isso se perde. Então, se você está criando 500 iniciativas que você não vai conseguir manter consistência, né, vai perder sentido, vai perder credibilidade, as pessoas não vão ver valor naquilo. Então, faz o que é core, o que é muito importante, sei lá, modelo de gestão, dar visibilidade das métricas da empresa. Isso tem que acontecer com regularidade. A gente tem que saber, a empresa está avançando, não está avançando. Se você vai lá, define um modelo lindo, de definir métricas, não sei o quê, você fala com as pessoas a cada 6 meses sobre isso, perde sentido, perde credibilidade, as pessoas param de prestar atenção naquilo. Então, fazer poucas coisas, mas coisas relevantes e que geram muito impacto com consistência, porque aí você consegue administrar o seu tempo fazendo aquilo que vai, de fato, gerar resultado e sobra tempo para você conseguir pensar também, né? Olhar para as coisas que às vezes não vão ter resultado agora, mas que você já precisa começar a pensar, porque daqui a 6 meses pode dar problema. Mas eu acho que o termômetro tem que ficar perto do negócio. Sai da bolha do RH e vai conversar com pessoas de outras áreas, vai entender o que que o CEO está olhando, o que que outras pessoas do time executivo estão olhando. Acho que esse é o maior direcionador, assim, de onde a nossa energia deveria estar. Pô, você falou de amplitude, Lô, e eu acho que é uma amplitude para quem está nesse tipo de contexto, de complexidade, que é um pouco do que a gente está falando. Você tem que tratar do assunto estratégico e do negócio de amanhã que é básico e está dando errado, né? E tem Uhum. uma amplitude de temas no meio desse monte de mudança, que é, Sim. basicamente, parece que você tem que ser um coringa de saber debater tudo. E Uhum. a gente também não dá para ter uma experiência de 10 anos em todos os temas e a gente tem que ir resolvendo conforme a banda toca também. O Uhum. que, na tua visão, são as formas mais efetivas, assim, de para quem está nesse desafio, de se desenvolver, de buscar apoio e de conseguir atingir minimamente essa prontidão conforme o negócio vai Uhum. chacoalhando e a gente nesse papel vai chacoalhando junto? Sim. Olha, eu acho que alianças internas e externas são muito importantes. Acho que alianças internas, no sentido de você ter alguém ali que está vivendo o que você está vivendo, de também te apoiar, de ter uma troca ali, né, para vocês se ajudarem mutuamente, eu acho que é super importante. Então, eu tenho reuniões regulares com os meus pares para entender o que está pegando para o lado deles, compartilhar o que eu estou pensando também, validar as minhas ideias, o que eu estou pensando ali. E também construir alianças externas, seja com pares do mercado, seja com mentores ou mentoras, eu acho que é super importante, porque assim como é importante você ter trocas com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você está vivendo, é importante você trocar com quem está de fora também, para desafiar o seu olhar, mas também para você ter liberdade de falar as coisas com menos filtro, e não ser mal interpretado ou mal interpretada, assim. Então, isso para mim é muito importante, muito importante. Eu cultivo muito essas relações, assim.
São pessoas que é isso aí, que me questionam, mas que também validam, às vezes, a leitura organizacional que eu estou fazendo daquele momento. Então, né, me ajudam a me desenvolver. Então, às vezes, são pessoas que têm mais experiência em né, em algum tema do que eu. Eu também, sempre que eu posso buscar mentores e mentoras para me ajudarem, eu busco, né? A gente nunca sabe tudo. Então, eu atuo como mentora, mas eu também busco pessoas para me ajudarem nesse papel, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente. Porque, assim, o RH, é isso aí, no fim das contas, eu não quero cair no clichê de falar que é um papel solitário, porque eu, por exemplo, hoje eu tenho um time com quem eu troco muito, assim, então eu me sinto muito apoiada, muito, né, suportada por essas pessoas, mas é um papel meio que no recheio do sanduíche ali, né? Você está respondendo para o negócio, para os resultados do negócio, mas você também está cuidando das pessoas, e aí para as pessoas você olha muito para o negócio você olha muito para as pessoas, você fica sempre numa linha muito tênue ali, né? Entre para que lado da corda você puxa mais. E acho que uma outra maneira também é, da gente também diminuir um pouco esse peso, né? Além de buscar apoio interno e externo, é não infantilizar as pessoas, né? Assim, eu acho que às vezes a gente fica querendo poupar as pessoas de certas conversas, ou a gente, sei lá, aí as pessoas reclamam de uma coisa tão desconfortável sobre alguma coisa, às vezes a conversa tem que ter e falar, gente, é desconfortável mesmo e vai continuar desconfortável por um tempo. É um momento de muita incerteza, é um momento em que a gente tem que ter consciência que não vai dar para fazer tudo, é um momento que a gente tem que ter consciência que, por exemplo, não dá para você pegar a grana que você tem em caixa e sair aumentando o salário de todo mundo, que as pessoas vão ficar felizes por 6 meses, depois você vai ter que fazer um layoff. Então, as pessoas falam, meu salário, não sei o que. Eu falo, gente, o negócio é o seguinte, à medida que o negócio for crescendo, vocês vão crescer junto com o negócio. Nós vamos melhorar benefício, nós vamos melhorar a remuneração, mas olha aqui o nosso caixa. Sem gerar mais receita, a gente vai sobreviver X tempo. E aí, o que nós vamos fazer para aumentar a receita? O foco tem que ser esse. Não é que a gente não vai melhorar a vida das pessoas depois, mas tem que ter essas conversas, porque senão a gente aliena as pessoas, sabe? Acho que no fim das contas, é um contrato, né, de bilateral ali. Né? Nem a empresa tem que romantizar as relações de trabalho e achar que não vai pagar nada para as pessoas e elas vão vestir a camisa e dar o sangue, que eu acho que esse discurso já é antigo, cafona, né? Não é por aí. Você tem sim que remunerar as pessoas de maneira adequada, garantir que elas tenham um escopo de trabalho adequado ali, etc. Mas também as pessoas não podem esperar que a empresa resolva tudo para elas, todos os problemas da vida delas, né? E que vão passar, às vezes, por cima de premissas que, na verdade, são premissas que estão cuidando das pessoas. As pessoas, às vezes, acham que cuidar das pessoas é só fazer evento, dar treinamento, aumentar salário. Cuidar das pessoas também é fazer o negócio parar de pé, gente, senão não tem emprego. Você vai ter que demitir as pessoas. Então, fazer o negócio parar de pé é cuidar das pessoas, né? Essas conversas têm que acontecer, sabe? Porque senão a gente também fica nesse papel de esperar ter todas as respostas. Tem que responder tudo. Não também é resposta. Não sei também é resposta, sabe? Assim, então, diria que esses três caminhos: alianças internas, alianças externas e não infantilizar as pessoas, sabe? Ter conversas de gente grande. Boa. Paula, quer trazer sua dúvida? Ai, quero sim, obrigada. Prazer, eu sou Paula Moreira, também sou de RH e tenho uma trajetória na área. Minha dúvida, meu ponto é sobre outro, mas eu concordo muito, Lorena, com essa questão de não infantilizar, e eu acho que esse é um problema que a gente está vendo nessas empresas mais jovens de tecnologia. Criou-se essa cultura, né, de bota uma mesa de ping-pong que todo mundo vai ficar feliz, e hoje a gente tem que ficar resolvendo como a gente tem essas conversas, né? Mas o meu ponto que eu queria trazer, até resgatando um pouquinho do que a gente estava falando antes, né, sobre como o RH tem que estar próximo do negócio, eu concordo muito, acho que a primeira coisa, né, sentar com o CEO, com o time de liderança e entender as dores. Mas uma coisa que eu enfrentei como dificuldade, né, sendo head de pessoas numa empresa pequena, é que o time de RH normalmente também é muito pequeno e júnior. Então, como fazer esse equilíbrio? Queria que você comentasse um pouquinho entre a gente que está sentada lá junto com o CEO, com o board, com a liderança, e entende muito bem quais são as dores do negócio, estratégicas, táticas, enfim, e o nosso time que muitas vezes está apaixonado por soluções, está ouvindo ali o pessoal, né, das áreas com as demandas que eles trazem. Então, fazer esse gerenciamento de expectativa entre o nosso time e as dores do negócio,
para mim, eu acho que é um grande desafio também. Eu queria que você comentasse um Uhum. pouquinho sobre isso. Sim. Eu acho que assim, eu, por exemplo, eu tenho uma realidade até privilegiada, porque eu tenho um time enxuto, muito enxuto, mas é um time sênior, assim. As pessoas que estão comigo são pessoas mais seniores. E a gente sofre talvez você sofra um pouco menos com tarefas operacionais, porque você tem gente que ainda se sente desafiado por essas tarefas. Eu, por outro lado, ainda tenho que absorver isso num time sênior. Então, coisas diferentes que doem, né? Mas eu diria que, assim, para time de pessoas, eu acho que o recado é muito parecido com o recado para a organização. Não pode infantilizar as pessoas, entendeu? As pessoas que às vezes escolhem trabalhar na área de pessoas chegam com uma visão muito romântica, de tipo, eu vou cuidar das pessoas e tudo, mas confunde cuidado com não discordar ou não desagradar, né? E às vezes entendendo que o processo é mais importante do que a prioridade do negócio naquele momento. Gente, às vezes uma decisão estratégica é você desistir de fazer um processo acontecer. Eu passei por isso recentemente. A gente estava super empolgada, achando que ia fazer sentido para o timing que a gente estava ali, colocar um processo para rodar. A gente mudou a estratégia do negócio, falei, gente, não vamos fazer mais, não faz sentido. Não dá para fazer isso agora, né? Assim, então, é frustrante, mas assim, ao mesmo tempo, a gente precisa entender os porquês do que a gente está fazendo. Então, fazer por fazer, você vai ficar feliz, você vai ficar satisfeito que você fez alguma coisa lá, mas e aí? Que ponteiro você está mexendo? Que diferença você está fazendo nas coisas? Então, eu, assim, sempre fui, assim, fiz muita questão de não infantilizar as pessoas que trabalham comigo, assim. Eu falo, gente, a verdade nua e crua é essa aqui, né? Vida adulta, gente, vida real é isso aí. Ela, né, às vezes é quadrada mesmo, não é da maneira como a gente imaginou. Eu acho que é um exercício emocional muito grande, porque às vezes é isso aí, a gente está tendo que gerenciar o desconforto das pessoas. Às vezes é isso. E não tem muito o que fazer. Porque, olha, isso aqui eu posso te prometer, isso aqui eu consigo mexer, nisso aqui eu consigo atuar, nisso aqui não. Isso aqui não dá para atuar. Eu não sei, tipo, quando que isso aqui vai virar, quando que a gente vai ter uma resposta positiva disso daqui, não sei. Então, acho que também naturalizar um pouco o que a gente não consegue controlar e assim, e abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para o que é necessário. Às vezes é difícil mesmo engolir, mas é o certo a se fazer, né? Então, eu acho que o time de pessoas é um dos times que, assim, que tem que ter maior maturidade em relação a isso. Porque a gente tem que filtrar muito bem o que chega das pessoas. E às vezes a gente tem que confrontar a visão das pessoas. Às vezes a pessoa vai falar, pô, tá rolando isso. Pô, fulano, é desconfortável mesmo, né? Não tenho muito o que fazer. Como é que eu te ajudo nisso aí? Como é que eu te ajudo a gerenciar isso daí melhor? Mas tem que fazer. Então, não sei se tem muito segredo também, assim, sabe? Eu sou bem papo aberto, papo reto. Eu não fico poupando as pessoas das coisas, não, sabe? Óbvio, faço os filtros necessários ali para, né, para tentar contar a narrativa de uma maneira que seja inteligível. Sempre falo, gente, vai propor um processo. Por que que você está propondo isso? Que problema você quer resolver? Como é que isso conecta com a estratégia do negócio? Então, não é hora de fazer, sabe? Então, enfim, e eu acho que isso une também, sabe? Assim, eu acho que isso traz mais coesão para esse time e ajuda essas pessoas a crescerem mais rápido, inclusive, né? A amadurecerem a visão que elas têm de negócio e de área mais rápido também. Ô, Luiz, se eu pudesse pôr um ponto para além de tudo que você trouxe, é, acho que para além do perfil júnior, tem características que para mim é uma das principais é saber lidar com frustração. Uhum, E acho que, assim, você vai trazer alguém júnior, vou pegar um caso real, tá? Teve uma época que eu contratava muita gente júnior para um contexto de inovação. E, gente, inovação é assim, eu me frustrei ontem, eu vou me frustrar hoje, vou me frustrar amanhã. Tudo novo, não tem playbook de nada. Aí eu tô com uma ideia brilhante, cheia de euforia agora. Eu coloco ela em prática, 1 da tarde, eu tô extremamente chateado porque deu tudo errado. E aí tem dois cenários. Olha o que a gente fazia. Eu dava um case que não dava para resolver, para pessoas juniores resolverem. Tinha dois tipos de reação. Tinha a pessoa que esfregava o olho e travava cada vez, ela ia fazer, tentava um jeito, aí não conseguia. Aí parava, era 20 minutos, assim, ó, esfregando o olho, congelado, falando, ferrou. E tinha a outra pessoa que não dava certo. Aí ela falava, então vamos tentar essa via. Aí não dava certo. Aí ela falava, ela ia por um outro via totalmente diferente. Não dava certo.
E a pessoa conseguia, sei lá, tentar 10 coisas em 40 minutos. É um perfil júnior, mas é o mesmo tipo, né? Essa mentalidade de como lida com frustração nesse tipo de contexto, para mim, especificamente na minha experiência, foi muito relevante cuidar disso na hora que eu fui montar esse time júnior, sabe? Então acho que esse pode ser um elemento para ajudar aí também. Lô, aproveitando, acho que esse desafio, tem uma pauta super polêmica que eu queria trazer aqui, porque acho que a gente tem que debater esse tipo de Hum, coisa, que é o seguinte. Eu vejo um movimento no mercado que é assim, você olha lá, sei lá, primeira camada da liderança do negócio, CEO. Aí você olha para baixo, aí tá lá, CTO, CFO, CMO, uhum, Head de RH, uhum, reportes diretos do CEO. uhum, Isso me passa uma mensagem que é, cara, por que que a liderança de RH é a mais júnior? Porque me passa essa mensagem, né? Porque uhum, os outros, seguindo a lógica, seriam um CHRO, mas é Head uhum, de RH. Porque isso me incomoda, assim. Eu queria te ouvir sobre esse dilema, assim. Por que que isso acontece? Como é que eventualmente a gente passa a endereçar e ganhar ocupar esse espaço de que, cara, são expertises diferentes e talvez eu tenha a mesma senioridade que o CFO, né? Ou que a uhum, CFO. Qual que é a sua opinião uhum. sobre esse assunto? Nossa, Que acho que pergunta acontece de muito um nesse milhão de contexto de dólares. criar RH, assim, sabe? Sim. Assim, eu acho, de onde eu acho que isso vem, né? Eu acho que vem de uma percepção ainda distorcida ou ignorante. Ai, gente, olha, temos participação especial com a Paula. Que amor. Eu acho que tem uma visão distorcida e ignorante, né, do que esperar desse papel, do que esperar dessas pessoas. Então, eu acho que tem um trabalho assim, um movimento que eu vejo que já vem acontecendo, assim, e que bom que vem acontecendo. Eu acho que já melhorou muito. Acho que principalmente depois da pandemia, que a galera viu a coisa ficar feia de verdade. Eu acho que isso trouxe uma atenção maior para esse papel, assim, um olhar mais cuidadoso para esse papel. Então, eu acho que CEOs que têm bons cases de gestão de pessoas, que têm um olhar legal para isso, tem que falar sobre isso. Gente, assim, é assunto número um de CEO, entendeu? O CEO tem que assumir o protagonismo disso. Então, sempre que eu tenho oportunidade de estar em eventos, né, que CEOs estão falando, eu observo muito isso, assim. Então, e você vê que CEOs que são de fato profissionais que conseguem criar empresas fortes, né, empresas que crescem, mas que crescem sem deixar sangue pelo caminho, pode reparar, são pessoas que colocam gente na pauta, em qualquer conversa que tenha, né? Eu acho que vocês falaram esses dias com esqueci o nome dele, O da Edu, Movile, o Eduardo. isso, o Eduardo da Movile, né? Então, o Igor da Cora também, outro dia eu fiz a abertura de um evento de scale-up na Endeavor com o Igor. Pauta pessoa, gente, é assim, top 3 assuntos do negócio, né? Então, eu acho que acho que uma primeira maneira de tentar mudar isso é CEOs, né, e executivos que têm uma visão mais madura a respeito desse tema e a respeito da senioridade que exige para esses profissionais sentarem nessa cadeira, tem que falar, gente, tem que evangelizar o mercado e outros CEOs a respeito disso. Então, acho que isso é uma coisa que mobiliza, que eu acho que é importante. Acho que o segundo ponto também a gente também tem que cavar um pouco esse lugar, assim. Acho que, primeiro, garantir que a gente vai sentar na cadeira das pautas importantes, às vezes pedir para estar em lugares para os quais a gente não foi convidado, e questionar também, trazer esses questionamentos, sabe? O que eu falei também, eu acho que isso já tem mudado muito, né? Mais fundos de investimento, né? Enfim, outras instituições que cobram resultados e que estão olhando para os resultados do negócio, também precisam se posicionar mais em relação a isso, né? Assim, então, eu me lembro que quando o Melios foi fazer a IPO, a gente, assim, a apresentação que foi montada, né, para apresentar os resultados do negócio era super extensa e tinha, assim, um slide sobre cultura. E eu me lembro que
os questionamentos que surgiram fizeram que, no final das contas, ficasse metade, metade, assim. A apresentação evoluiu para metade dos slides serem sobre indicadores de pessoas, sobre cultura, porque, de fato, gente, é determinante para o crescimento do negócio, para a evolução do negócio, sabe? Então, eu acho que não é uma solução também única, eu acho que tem que ser um movimento sistêmico, né, de trazer mais entendimento para a relevância desse papel. A gente também tem que aprender a sentar nas cadeiras, né, nessas cadeiras. Às vezes eu acho que a gente também se coloca num lugar menor, né, e deixa de fazer as provocações que precisam ser feitas, deixa de colocar algumas questões na mesa. Eu não acho que tem uma solução única, assim, mas eu acho que a gente tem que questionar esse papel também, sabe? Eu, por exemplo, antes de entrar na Justus, abrindo aqui no Safe Space, eu negociei a minha posição, eu negociei meu salário. De novo, acho que o Davá é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa, né? Ele já é uma pessoa que tem um olhar muito importante para isso. Então, eu também me dou o direito de escolher onde eu vou estar, sabe? Mas para quem não tem esse espaço ainda, acho que não é uma solução única. A gente tem um papel para fazer ali, para se colocar, para questionar, para negociar, mas tem que vir de pares, tem que vir de investidores, de investimentos, né? E acho que esse é um movimento que tende a evoluir ao longo do tempo, mas de fato acho que tem grande tabu aí, não sei, uma grande crença petrificada, né, de que esse é um papel menor, que não contribui para o negócio. Então, não sei, gente, se a minha resposta deixou mais complexa a questão ou se ajudou a clarear alguma coisa. Eu acho que Difícil, achei difícil. eu acho que esse é um desafio de médio prazo, assim, é uma briga constante e longa, mas dividindo um pouco do que eu tô vendo também, assim. Ainda que, por exemplo, eu tô num negócio e eu tô tentando estimular isso, eu sinto que as formas mais efetivas, você trouxe um pouco de ter outros CEOs como referências, é colar essas outras referências, eventualmente, nesses CEOs, né? Tipo, cara, sei lá, vai falar com o Igor da Cora, vai falar com, com quem for a referência de pessoas, o Edu, né? Porque isso ajuda muito a dar a primeira abertura. Recentemente, Total. tinha uma pessoa fazendo um trabalho de RH que eu tocava muito, e aí essa pessoa falou, Gui, você topa bater um papo com o CEO aqui da empresa? Que eu acho que tem umas coisas que ele precisa ouvir de alguém de fora. E eu fui bater um papo. Deu poucas semanas, a pessoa me escreveu falando assim, cara, você acredita que meu CEO começou a fazer mentoria com CHRO de mercado e tal? Depois dessa sensibilização, que ele falou assim, eita, tô muito para trás no meu papel, assim, né? Eu tava Uhum, preocupado, por que que tava tendo turnover em vendas? Porque, na verdade, tava preocupado com receita. E eu vi que, no final, o meu papel tava todo errado, que nem deveria ser essa minha preocupação, né? Obviamente, dói por conta da uhum, perspectiva de receita, mas no meu papel tem tantas outras coisas que eu deveria olhar que também vai impactar aquilo que eu não tô fazendo meu papel do seu direito, né? uhum. E aí a pessoa ficou com aquela sensação, nossa, eu preciso ter trocas assim, sei lá, quinzenalmente, semanalmente, todo mês, Total. para alguém que Fundador tem esse precisa de olhar me capacitação ajudar também, a tomar gente. alguns tipos de decisões críticas. Então, acho que trazer essa figura externa, tem aquele, né, o santo de, como que é? Santo de casa não faz milagre, o Não pessoal faz fala. milagre. Às vezes a gente reconhecer e falar, tá bom, eu quero resolver o problema, e, tipo, usar essa rede, você falou das alianças externas, usar também essas alianças externas para ampliar a visão dessas pessoas, acho que pode ajudar. Tem me Total. parecido algo efetivo, assim. Total, gente. Fundadores, né, pessoas, CEOs, também precisam de mentoria e de apoio ali, né? Também precisam de alguém de fora ajudando a criar uma visão menos enviesada sobre as coisas. Definitivamente, assim. Eu me lembro, os três fundadores da Justus, eles fazem mentoria, e foi muito legal, assim, porque teve um momento, né, quando a gente fez os layoffs, quando a gente estava para fazer os layoffs do ano passado, ele pediu para convocar uma reunião com os três e comigo. E ele falou: Eu quero ouvir a Lorena primeiro. E foi super legal, assim. Acho que, né, ele traz uma visão holística para a companhia, mas ele traz um peso também para a importância e relevância da nossa área, uma pessoa super sênior de mercado, etc. Porque sabe que o peso que de fato tem, né? E foi muito legal, assim, me deu um lugar
igual à mesa, né, com os fundadores da Justus. Então, acho que isso ajuda grandemente. Não acho que resolve sozinho, mas com certeza, né? Acho que falar a mesma linguagem do negócio, ou pessoas que já têm alguma, né, algum tipo de relevância ou referência no mercado já abre muitas portas, definitivamente. Boa. Boa, gente, respeitando nosso tempo, espero que eu anotei umas 3 páginas de coisas aqui que eu vou ouvindo e de insights. Espero que vocês tenham saído com pelo menos 1 ou 2 relevantes aí para a jornada de vocês. Lô, obrigado pela generosidade de dividir aqui um pouco da tua trajetória. E continuemos esses papos de alto nível. A gente vem fazendo com alguma recorrência, porque acho que é super legal ter esse fórum para ser o nosso momento de refletir, pensar e trocar sobre as dores que a gente está vivendo para cada vez mais emplacar esse RH num lugar estratégico. Ai, joia, obrigada, gente, pela presença e também pelo engajamento. E é isso, contem comigo também, fora daqui. Valeu, gente. Um bom dia para Beijo, bom vocês. finalzinho de semana para todo mundo. Obrigado. Tchauzinho, até mais.